Eis que a sociedade está sem defesa. Pensa só no peso dessa frase. Ela foi tirada de um livro que fez muito barulho nos anos 70, O Curso de Direito Penal. E o autor, Francisco Vanni Benfica, não era um desconhecido, muito pelo contrário. Ele era um juiz, um intelectual, alguém que era visto como o próprio símbolo da lei e da ordem no Brasil daquela época. Essa frase era tipo assim, a bandeira dele. E é justamente sobre a história dele que a gente vai mergulhar hoje. A história de um homem que escreveu o manual de como se combate o crime para, no fim das contas, acabar do outro lado da mesma justiça que ele jurou proteger. É uma reviravolta que traz até coisa de ficção, né? Mas calma lá. Antes da gente entrar de cabeça no escândalo, é super importante entender quem era a figura pública do Benfica. Uma reputação que ele construiu com muito cuidado, sabe? Não só no tribunal, mas principalmente com a caneta na mão, escrevendo as páginas do seu famoso livro. Olha, o livro dele era muito mais que um simples manual de direito, viu? Era quase um manifesto. O Benfica ia a fundo nas causas do crime, apontava o que ele enxergava como uma decadência da sociedade e batia na tecla de que a punição era o único jeito de manter a ordem. Ele se colocava como uma espécie de médico para uma sociedade doente, o grande guardião da lei. Essa imagem era tudo para ele. E foi aí, nesse exato ponto, que essa imagem toda perfeitinha começou a trincar. O primeiro golpe não veio de um processo, não veio de um tribunal, veio da tinta de um jornal local. Um jornal que teve a coragem de comprar uma briga com um verdadeiro gigante. Pensa bem na cena. A gente está falando do auge do regime militar, um tempo em que a censura era a norma. E aí vem o Jornal de Minas, num ato de audácia incrível, e começa a publicar acusações pesadíssimas numa coluna chamada Pente Fino. O alvo? O juiz e um político aliado dele, que foram apelidados de a dupla do terror. Era uma briga de Davi contra Golias, e ela estava só começando. A reação do juiz Benfica foi na hora. Ele fez o que sabia fazer de melhor. Usou a lei. Usou a lei como um escudo e, ao mesmo tempo, como uma espada. Ele processou o jornal por difamação. E na petição ele escreveu essa frase aí, basicamente dizendo que a única arma dele era a justiça. O que ele não imaginava é que essa jogada de usar o sistema para se blindar seria o seu maior erro. É que o Benfica não contava com uma coisa. Ao tentar calar a boca de um jornal pequeno, ele acabou fazendo um barulho enorme. Um barulho que chegou em ouvidos muito mais poderosos. Ele não só não silenciou as críticas, como abriu uma verdadeira caixa de Pandora. Pois é, ao levar a briga para os tribunais, o juiz Benfica, sem querer, acendeu um sinalizador. E esse sinal foi visto por uma organização que agia nas sombras do poder. Uma organização que não estava nem um pouco preocupada com a reputação de um juiz, mas sim com a estabilidade do regime. E aqui a história dá uma virada de cinema. Essa organização era o SNI, o Serviço Nacional de Informações. Sim, a temida agência de espionagem da ditadura, o olho que tudo via do regime, agora estava com esse olho virado para dentro, investigando secretamente um dos seus próprios juízes. O jogo tinha virado de uma forma espetacular. Então, vamos lá. Vamos mergulhar a fundo no que os agentes do SNI descobriram. E olha, esquece as acusações do jornal por um momento. O que a gente vai ver agora vem direto dos arquivos confidenciais do Serviço Secreto do Estado. Essa é, de fato, a anatomia do escândalo. A primeira coisa que saltou aos olhos dos investigadores foi um negócio de terras, para dizer o mínimo, bem esquisito. Funciona assim. Primeiro, uma fundação, que o juiz presidia, compra um terreno. Uns 3 meses depois, a mesma fundação vende esse terreno. E aí, 1 mês depois dessa venda, adivinha quem aparece comprando o mesmíssimo terreno? O próprio juiz Benfica. O terreno deu uma volta e parou justamente nas mãos dele. Aqui o negócio fica ainda mais complicado, porque o conflito de interesses é gritante. O relatório do SNI mostrou que o juiz estava cuidando de um processo de inventário e, ao mesmo tempo, por fora, negociando a compra dos bens diretamente com os herdeiros. Isso era uma violação clara do Código Civil. E, para fechar com chave de ouro, ele colocou um juiz substituto para assinar a sentença que passava a propriedade para o nome dele. Agora, o que a gente vê aqui é talvez a acusação mais séria de todas. A polícia tinha montado um caso criminal super sólido, sabe? Com laudos, testemunhas, provas de atividades ilícitas, tudo. Mas aí o processo caiu na mesa do juiz Benfica e ele, sem dar nenhuma justificativa plausível, simplesmente arquivou tudo. O relatório do SNI até menciona que essa decisão causou uma grita da população. A cidade ficou revoltada.
Bom, com tanta transação suspeita, é claro que a investigação foi olhar o patrimônio do juiz. E não deu outra. O investigador relatou ao SNI que só a casa do Benfica valia mais de 200 mil cruzeiros. Na época, isso era uma fortuna para um juiz. Aquela imagem de servidor público modesto estava se desfazendo completamente. No fim da investigação do SNI, o que se tinha em mãos era um dossiê devastador. O retrato que saía daqueles papéis era o completo oposto daquele homem que, no seu próprio livro, dizia que a sociedade estava sem defesa. Que ironia! As conclusões do relatório secreto são um verdadeiro veredito, e um veredito implacável. Comportamento inescrupuloso, abuso de autoridade, enriquecimento ilícito, arquivamento indevido. Criaram um clima de tensão. O homem que se apresentava como a solução para o caos era, na verdade, segundo os próprios espiões do Estado, a causa do problema. E é aqui que a gente chega na ironia final, a mais cortante de toda essa história. No fim das contas, a confirmação de todas as irregularidades não veio de um processo público, de um tribunal aberto. Veio dos arquivos secretos do aparato de segurança de um regime de exceção. O mesmo sistema que o Benfica tanto defendia foi o sistema que, nas sombras, o condenou. E tudo isso nos deixa com uma pergunta que incomoda, né? Quando as engrenagens de um sistema se voltam para dentro para expor a própria sujeira, o que isso significa de verdade? É um sinal de força, de busca por integridade, ou é só uma briga interna pelo poder? Fica a reflexão. Quando o sistema investiga a si mesmo, o resultado que temos pode ser realmente chamado de justiça?